Jornal da República, Última Hora, novamente aqui direto da cidade de Vassouras, esse Fórum Estadual de Saúde Pública, e a gente agora vai conversar com um dos grandes responsáveis por esse fórum, por esse sucesso que está sendo realizado aqui na cidade de Vassoura, Francisco Sancler. Agradecer você, Sancler, mais uma vez aí, por abrir o espaço para que o Jornal da República, Última Hora, possa estar cobrindo um evento de tamanha importância, não só para a cidade de Vassouras, mas também para todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu queria que você contasse um pouco como é que foi a sua participação na palestra, porque você, além de ser organizador, você fazer parte do corpo acadêmico da CEAP, que é o órgão que realiza esse evento, você também palestrou. E você palestrou num assunto que você entende bem, que é sobre a advocacia, sobre essas questões que envolvem os processos, né, que o médico ou que a instituição, o Estado, o hospital, ele acaba sofrendo algum tipo de penalização. Fala pra gente aí como é que foi mais ou menos a tua palestra. Primeiro, agradecer aí a oportunidade pela entrevista, parabenizar o jornal. Vocês estão cobrindo aí os melhores e os maiores eventos, não só do Estado, mas eu tenho acompanhado em nível nacional. Mais uma vez, muito obrigado. É uma honra para nós tê-los aqui no evento. Eu te agradeço. A minha palestra foi sobre responsabilidade civil. Eu falei sobre a responsabilidade civil do médico e também da administração pública. Os médicos, hoje em dia, sofrem muitas demandas judiciais, né? Um dos temas da palestra era demandas judiciais em excesso. Eu expliquei na minha palestra a diferença entre a responsabilidade civil do médico, que é uma responsabilidade subjetiva, ou seja, depende da demonstração de culpa, seja negligência, imperícia ou imprudência, e a responsabilidade civil do Estado, da administração pública, que é uma responsabilidade objetiva. Na administração não precisa provar a culpa, basta provar, ou melhor, demonstrar o fato mais o dano, né? Em relação à responsabilidade civil do médico, tem algo também muito interessante. Você não pode criptoimputar todas as condutas ao médico. Uma vez eu defendi um médico que o autor da ação, né, o médico era o réu, defesa é sempre pelo réu, onde o autor da ação falava que o médico ele foi negligente, imprudente e imperito. Não tem como. Porque a negligência é uma omissão, a imperícia é uma ação. Isso no direito nós chamamos de criptoimputação. Então eu falei um pouquinho sobre a diferença da responsabilidade civil do médico e da responsabilidade civil da administração pública. E essa questão toda em relação ao Estado, ao município, que praticamente todo o cidadão lá que entra contra o Estado, ele tem praticamente 99% de chance de ganhar essa ação. Você vê, hoje, quais são os maiores problemas dos municípios, dos estados e da União? Dívida com precatório. O precatório é um título de crédito derivado de uma ação judicial. A maioria dessas ações judiciais, elas envolvem a responsabilidade civil objetiva. Então, você pega alguns municípios, a dívida de precatório é imensa. Se o município tem dívida de precatório, é porque foi condenado, né? Se foi condenado, tem que pagar e paga através de precatório. Quando a gente fala 99,9% de chance de ganhar, é óbvio que é uma hipérbole, né? É um exagero. Mas, de fato, a chance do autor ganhar uma ação contra o Estado é muito mais fácil do que ganhar contra um particular, pessoa física. Por quê? Porque o mais importante dentro do processo judicial são as provas. As provas representam o elemento mais importante de um processo judicial. E quando você processa o Estado, o município, a União, você precisa provar o chamado nexo de causalidade, ou nexo causal. É o fato mais o dano. Fato mais o dano. Você não precisa provar praticamente nada, só o fato e o dano. Eu dei um exemplo na aula de hoje, em que um taxista, lá na Bena Barreto, em Botafogo, ele avançou o sinal e bateu no meu carro e eu capotei. Quem eu processei? Eu processei o município, né? Porque o taxista ele é um agente público, ele é um permissionário de serviço público. E eu me lembro que ele foi à audiência e ele discutia na audiência se ele avançou, se não avançou, se eu avancei. E eu pedi a palavra para o juiz. Eu falei, excelência, pela ordem, aqui não se discute isso. Eu estou processando apenas o município. O taxista não é réu nessa ação. Então, eu tenho que demonstrar o fato. O carro era meu, está aqui, ó. E o dano, está aqui. Sim. O valor do para-choque. Então, a chance de ganhar um processo, não só contra o Estado, né? No direito do consumidor, a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 12, também no artigo 14,
prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de produtos ou serviços. É muito mais fácil o consumidor ganhar. Verdade. Agora, o judiciário tem aplicado a teoria da prova mínima, né? Porque qual é a regra do jogo? A regra do jogo está no artigo 373 do Código de Processo Civil. Qual é a regra? Aquele que alega é aquele que tem que provar. Essa é uma regra milenar, vem desde o Código de 1939. Mas o tribunal tem aplicado o ônus da prova mínima. Então isso tem flexibilizado, mas a chance é alta mesmo, não vou mentir. Foi legal, foi que você se colocou ali como exemplo na sua palestra. E você em relação à SEAP, como é que começou essa sua parceria? Você faz parte do corpo acadêmico, você também é professor, e a SEAP ela é uma instituição que ela capacita principalmente funcionários de órgãos públicos. É mais ou menos por aí. Eu já venho namorando o SEAP já há muito tempo, né? Eu conheço o Luiz Paulo, que é o diretor-presidente do SEAP, né? O Cleito, o diretor também lá do Polo de Santa Catarina, já há muito tempo. O SEAP hoje é a maior escola de administração pública do Brasil, sem dúvidas nenhuma. Existem outras, mas essa é a maior e não tenho dúvidas que é a melhor também, sem demérito para as demais. Então, já há muito tempo, eu conheço o Luiz de Santa Catarina, minha filha mais velha mora lá em Florianópolis, e tive a oportunidade de participar do maior evento de pregoeiros do Brasil, que foi o Pregoeiro Summit. Participei de uma mesa de debate, naquela oportunidade eu não havia sido palestrante, e ali começa o namoro. Comentei com ele do Instituto Nemes. Eu atualmente sou diretor acadêmico do Instituto Nemes de Estudos Avançados em Direito. Fizemos um acordo de cooperação técnica e acabamos montando o SEAP Rio de Janeiro, né? Já é o segundo evento que o SEAP promove no Rio de Janeiro. Primeiro foi o SECOMP, Miguel Pereira, agora é o FESAP, aqui em Vassouras, os dois sucesso total, né? Total. Hoje, esse evento aqui de Vassouras tem 780 participantes, 780 alunos inscritos em menos de 2 meses de divulgação. E o Pregoeiro Summit, que acontece todo ano em Florianópolis, nós vamos ter um outro em 2025, em fevereiro. Nesse eu não estarei como debatedor, mas sim como palestrante. Vou falar lá em Florianópolis. Lá em Florianópolis. Mas já estou tentando trazer o Pregoeiro Summit para 2026, ser no Rio de Janeiro. Esperamos ser lá no Rio Centro, fazer algo bem bacana. A gente está tentando trazer o pregoeiro para cá. Tirando o pregoeiro, tirando o FEPAP, FESAP, desculpa, e o SECOMP. Vocês têm mais outro evento dessa magnitude para ser realizado aqui no Rio de Janeiro? Sim, é o SEAP Brasil e o SEAP Rio de Janeiro. Eles têm cursos recorrentes de capacitação. Algumas semanas nós tivemos no Rio de Janeiro o curso de gestão e fiscalização de contratos. Capacitamos servidores de estatais, Petrobras estava presente, a SEDAI, de órgãos públicos também. Ainda esse ano teremos o PlanejaGov, né, um excelente curso, porque não só o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, mas os tribunais de contas dos estados batem muito na falta de planejamento, mas não só a falta, às vezes o município se planeja, mas planeja errado. Então bate muito na omissão da ausência do planejamento, mas principalmente no planejamento realizado de forma equivocada. Então esse ano nós ainda temos um curso de extensão, que é o PlanejaGov, e com grandes professores, né? Eu brinco que nesse aí eu sou um estagiário. Temos a diretora do Ministério da Gestão e Inovação, a Lara Breiner. Temos a presença também do procurador municipal, pós-doutor em licitações, Rafael Oliveira, que, aliás, estará presente também no Pregoeiro Summit do ano que vem. O Vinícius Geronasso, e eu fico ali de estagiário nisso aí para poder auxiliar. Aí o SECOMP, ele também vai ser anual? Também vai ser anual. O SECOMP e o FESAP vão ser eventos anuais. Exato. O SECOMP, ano que vem, acontece em março. Sim. Nós ainda estamos definindo o local. Ele não vai ser fixo lá em Miguel Pereira? Não, a ideia é rodar, né? Uhum. É levar o município mesmo, né? Principalmente esses municípios fora da capital, né? Que são municípios que são um pouco mais carentes, porque o professor ia até lá. Hoje se falou isso aqui. O Poder Judiciário dialogando com os municípios. O desembargador César Cury hoje deu um excelente exemplo, onde um procurador municipal pode procurar o Tribunal de Contas, fazer um acordo de cooperação técnica e as ações, antes do juiz dar uma liminar, chamar para um acordo. Então, levar ao Judiciário, levar ao Ministério Público,
levar o Tribunal de Contas, né, os especialistas em licitações, a esses municípios fora da capital, eu vejo que é de grande valia, é muito valioso para os municípios. Nós ainda não definimos o local. Vai ser no estado do Rio, mas ainda não sabemos aonde. Legal, bacana. E eleições agora terminaram, muitos prefeitos se reelegeram, elegeram, enfim, daqui para os próximos 4 anos, o que você pensa em relação à administração pública dos municípios? Você acha que você vê uma procura maior por uma capacitação? Olha, desde 1998, a capacitação ela se tornou algo obrigatório no Brasil com a entrada em vigor da Emenda Constitucional número 19, que acrescenta lá no artigo 39, parágrafo 2º da Constituição, a questão do aperfeiçoamento contínuo dos servidores e no caput do artigo 37, o princípio da eficiência. Então, ao meu ver, desde 1998, poderíamos até falar de 88, mas Sim. Em 98 começa a obrigatoriedade dos gestores públicos, não só prefeitos, né? Porque o diretor do departamento, o secretário também tem essa obrigação de capacitar os seus gestores. Mas eu acho que agora, com a nova lei de licitações, que é a lei 14.133, que entrou em vigor dia 1º de abril de 2021, agora não tem mais desculpa. Porque agora, na nova lei de licitações, nós temos lá o artigo 7º, inciso 2º, que diz que o gestor público, a alta administração, tem que estar comprometida com o processo licitatório e os agentes de contratação e os servidores que atuam na área de licitação, todo mundo pensa só no pregoeiro, no gestor, mas tem o procurador, né? Tem quem faz a instrução do processo, documentação dele, a pesquisa de preço, tem que estar capacitado. Então, a nova lei agora, ela obriga e não tem dúvidas. E outra coisa, nós temos várias jurisprudências que condenam o gestor que não capacita. Então, aqui queria deixar um recado. O gestor que não capacita o servidor, ele está sujeito a uma punição. E quem está dizendo isso não sou eu. É o Tribunal de Contas da União, é o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, é o Tribunal de Contas de vários estados, Santa Catarina, que eu também tenho conhecimento. Então, isso não é discricionário, isso é ato vinculado. Tem que capacitar, porque capacitando, ele não só valoriza o servidor público, mas ele contribui também para a melhoria do serviço público. E é importante dizer, quando nós falamos em capacitação, não é só de agentes públicos. Não é só de agentes públicos. Algo mais importante ainda é capacitar a população, é capacitar o cidadão. Por quê? Hoje nós recebemos alguns membros do Tribunal de Contas aqui. O Tribunal de Contas exerce um papel fundamental, é um controle externo, né, da atividade. Mas o maior, com todo respeito ao Tribunal de Contas, é o controle social. Qualquer manual de direito administrativo no planeta Terra afirma que o controle mais eficaz é o controle social. Quando nós falamos em controle, você tem o controle interno, o controle externo e o controle social, que é o controle popular. Esse controle feito pela população só vai ser instrumentalizado se ele souber como pode controlar. Tem a lei de acesso à informação, tem a lei geral de proteção de dados, mas como que o cidadão usa essa lei? Então, nós estamos para isso, né? Nós estamos trazendo com o SEAP a implementação das escolas de governo em âmbito municipal. E essas escolas de governo oferecem cursos para a população gratuitos, onde a população consegue acessar a plataforma, muitas das vezes, na maioria delas, de ensino à distância e se capacitar. Aliás, tem curso até preparatório para vereador. Isso aí eu acho também muito bacana, porque a gente ainda vive aquela política não, né? Aquela época de política que o vereador é o fulaninho com todo respeito, mas é o fulaninho do cachorro-quente, e chega lá na hora, o cara ganha a eleição por ter simpatia dos populares, e aí? O que ele vai fazer? Projeto de lei, como é que ele vai fazer uma indicação? Isso é muito importante. E para as pessoas se capacitarem, ficarem por dentro, como é que ela faz para poder participar de qualquer curso que a SEAP tem disponível? Hoje nós temos lá as redes sociais, tem lá o SEAP Brasil no Instagram, tem o SEAP _Rio RJ, né, no Instagram, mas tem também o site com todas as informações, que é o seapbrasil.com.br, lá todos ficam. E os professores, né? Hoje muitos agentes públicos seguem os professores, né? Eu não tenho Instagram, mas
todos os outros têm, a Lara Brainer, o Rafael Oliveira, né? Eu gosto do LinkedIn, ainda não sou adepto ao Instagram, não. Mas os outros nossos professores adoram isso, estão lá sempre postando dicas, né? Lá em Santa Catarina temos uma excelente professora, Gabriela Schell, e ela sempre posta dicas para os vereadores, e os vereadores gostam de acompanhar e seguir essas dicas. Sancler, para a gente finalizar, qual é a mensagem do grande responsável aqui por esse evento para a população do estado do Rio de Janeiro? O que você projeta aí para os próximos 4 anos? Menos punição e mais capacitação. É isso que nós pretendemos. Um colega nosso recentemente escreveu um livro, Direito Administrativo do Medo, né? Ninguém querendo exercer cargos porque tem medo. Eu mesmo tive cargo público 17 anos. Estou aí alguns meses na iniciativa privada, recebendo muitas propostas, né, para ser secretário de um município, procurador-geral de outro. E confesso que muitas das vezes tenho medo de assumir um cargo desse. Então o recado é menos punição, mais capacitação. Sancler, te agradecer mais uma vez aí por abrir as portas dos eventos do SEAP para o Jornal da República, para a Última Hora. E qual é o próximo? Lembrando aí? O próximo é o Planejagov, um curso de capacitação para trabalharmos sobre o planejamento, a forma de se planejar, estudar a jurisprudência dos tribunais de contas e ensinar aí os gestores a manter um plano plurianual bem corretinho, certinho. Grande abraço. Valeu. Esse aí foi o Francisco Sancler para o Jornal da República e Última Hora.